Quero dar o meu testemunho nessa tarde. Eu sou nascido no norte de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 1942. Uma vida muito difícil, muito pobre, onde eu fui criado. Passei por vários problemas. Aos 4 anos de idade, eu sofri uma congestão, que aquela congestão me levou uma dor de cabeça tão grande que eu corria, bati a cabeça na parede, tive que ser amarrado, e lá não tinha médico, não tinha farmácia, lá não tinha nada, no norte de Minas Gerais, lá perto da cidade de São Francisco. E a minha mãe mandou meu irmão mais velho ir numa corrotela que a gente chamava, né, hoje é uma cidade com 12 mil habitantes, mas naquela época não tinha nem 200 pessoas lá. Mas tinha umas famílias cearenses que veio morar lá, muito inteligentes, né? E um deles, quando meu irmão chegou lá e contou o que estava acontecendo, eles deram 4 comprimidos para o meu irmão. E eu tomava 2, se eu colocasse sangue pelo nariz, começasse sair sangue pelo nariz, que esperasse sair sangue bastante, deixasse sair tudo, é lógico. Aí me dava os outros 2 comprimidos. E se não saísse sangue pelo meu nariz, sangue nenhum, que eu ia morrer. Para meu irmão voltar para comprar o pano para fazer a mortalha, como eles falavam lá, né? Que eu não ia ter mais vida, eu ia morrer. E para a honra e glória do nome de Jesus, que eu fui escolhido porque é Deus que cria, não é homem e mulher que faz filho, não, é Deus que faz. É Deus que cria, que coloca no ventre da mãe, lá ele forma a criança e lá ela cresce, e eu fui escolhido lá dentro do ventre da minha mãe para servir o meu Deus. E graças a Deus saiu muito sangue pelo meu nariz, tomei o segundo 2 comprimidos, aí o sangue estancou, e eu fiquei com uma dor de cabeça muito tempo, fiquei 15 anos sem poder sentir cheiro de torresmo, né? Que foi um torresminho quente que eu comi. Eu era pequeno, fiquei com a minha mãe fritando tocinho para passar o fim do ano, como era costume lá dos mineiros, né? E eu fiquei 15 anos sem poder sentir cheiro de torresmo, de tocinho, de qualquer coisa. Doía a minha cabeça. Até que um dia uma pessoa falou para mim que eu torrasse um torresmo bem torradinho, até que ele virasse um carvão e eu comesse ele, amargoso mesmo, que eu ia sarar. Isso aconteceu e eu sarei, graças a Deus. Hoje eu como qualquer coisa, não como porque eu não gosto de carne de porco, eu não gosto de comer carne de porco. E passou. Quando, um ano depois, a nossa casa era uma casa de terra, coberta com folha de buritizeiro, né? Não tinha telha. E a minha mãe cozinhava e fazia tudo no chão, com lenha. E de manhã nós estávamos ainda escuro, minha mãe fazendo café e fritando biscoito para a gente tomar café, para que as pessoas adultas fossem trabalhar. E naquilo ela me deu um biscoito. Quando eu fui pegar o biscoito, eu escorreguei naquele buraco onde estava o fogo, e os meus 2 braços enfiou dentro das brasas, enfiou até o cotovelo dentro das brasas, queimou tudo. E eu fiquei tudo queimado, que levantou aquela carne, aquele couro do meu braço, levantou tudo. E minha mãe ficou passando banha, passando óleo, ficou fazendo aquelas coisas, lavava. E
quando foi um dia, nós fomos naquela corrotela lá, que veio o padre lá, vinha uma vez por ano, e nós fomos para lá. Aí eu fui brincar com uma pessoa, era pequeno, aí ele me empurrou eu e pisou em cima das minhas mãos, dos meus braços. Aí foi sangue para todo lado. E até o pessoal queria linchar ele, mas o meu pai não deixou, e que não ia importar nada. E acabei, graças a Deus, eu fiquei bom. Aos 8 anos de idade, nós mudamos para o outro lado do Rio São Francisco. Nós morávamos num lado onde era seco, mudamos para o outro lado onde tinha muita lagoa, muito peixe, muito pernilongo. E ali nós trabalhando para um homem, um fazendeiro, e nós pegamos malária, que era muita lama, muito pernilongo, e todos pegaram malária. Nós éramos 10, 8 irmãos e o meu pai e minha mãe. Todos os 8 pegaram malária. Quando chegava meio-dia, começava aquele frio, aí vinha a febre. Quem nunca teve malária, eu quero explicar o que acontece. A malária é um frio tão terrível que dá na gente, você pode entrar dentro do fogo, pode o fogo cobrir a pessoa, queima a pessoa, mas o frio não passa. Ele chega na hora certinha, ele passa e vai acabando com o corpo da gente, ele vai acabando com a imunidade, o sangue vai ficando ruim, e não tinha médico, não tinha remédio. Aí o meu pai falaram para ele para nós tomarmos quina, é uma árvore que tem muito grande e a casca dela é grossa. E meu pai tirava a casca da quina, batia bastante e fez um coxinho, certo? Um coxo, quem não sabe o que é coxo, procura aí no YouTube que vocês vão saber o que é coxo. Muita gente sabe o que é um coxinho de madeira. Ele enchia aquele coxinho de casca de quina e de água. No outro dia cedo a gente bebia, todos bebiam. Aquilo amargava que ficava até surdo. E foram 6 anos nós sofrendo malária. Graças a Deus não morreu ninguém. Todos nós não estamos todos vivos, porque meu pai morreu, minha mãe morreu de chaga, né? Tinha muito bicho barbeiro. E a minha mãe morreu de chaga aos 50 anos, morreu muito nova, muito bonita, assim, parecia comigo, assim, minha mãe. E ela morreu de chaga. E depois, dali, meu pai comprou uma terra, 148 arqueires de terra, num lugar chamado Alto Bonito, Buritizinho, Alto Bonito. Nós fomos morar. E ali nós trabalhamos, e quando eu estava com 16 anos, eu fui da nossa casa a uma fazenda comprar fumo, que as mulheres mascavam fumo, e eu fui comprar fumo. Meu cavalo era muito manso, muito mansinho, e eu abusei da bondade do cavalo, soltei o cabresto em cima da rédea dele e fui. Ele era muito marchador, e quando chegou na beira do mato, assim, escurecendo, ele viu uma árvore que as folhas, as cascas tinham caído, ficou com os braços abertos como se fosse uma pessoa. Ele espantou e puxou de lado e eu fiquei. Bati as costas no chão, fraturei o coque, certo? Que era para mim estar na cadeira de roda, conforme os médicos. E graças a Deus, eu não estou, graças a Deus. Com 81 anos de idade, tenho saúde e sou muito feliz. Aí eu peguei, fiquei uma hora mais ou menos ali deitado, desmaiado, até que eu voltei ao normal. E aí eu peguei, fui arrastando até uma cerca de arame, segurei na cerca, tinha um cupim, esse cupim é um negócio alto que os cupinhos faz de barro, subi em cima, o cavalo veio, eu montei, fui até a fazenda, comprei aquele fumo para a moça lá e voltei para minha casa. No outro dia foi todo mundo trabalhar e eu fiquei deitado, eu não aguentava sair da cama. E a minha mãe era muito brava, ela era bisneta de índio tapuia, e quando ela entrou no quarto, assim onde eu deitava, não tinha porta, não tinha nada, era uma pobreza muito grande. Aí minha mãe
entrou no quarto e me chamava de neném. Falou, neném, você não foi trabalhar não? Eu falei, não, mãe, eu não fui. Por quê? Eu falei que ontem o vagalume, o dono do cavalo, me derrubou e eu machuquei as costas. A gente falava escadeira, né? Mas na realidade foi o coque, né? Que bateu na terra dura e, e trincou, né? Aí ela foi lá no mato, puxou um bocado de folha lá, não sei de que era aquelas folhas, socou no pilão e fez um negócio lá com água verde grosso e trouxe, me deu para mim beber. Eu bebi aquele negócio lá. Eu sei que depois eu dei vontade de mijar, fui fazer xixi, saiu sangue, nas fezes saiu sangue. Aí eu passei um tempo e ela foi me dando remédio e eu fiquei bom, né? Graças a Deus, fiquei bom, trabalhando. Aos 18 anos, aos 20 anos, em 62, eu vim. Ah, e o dia que a minha irmã caiu, eu fiquei lá. Eu vim em São Paulo, depois eu fiquei aqui 6 meses, voltei. Foi em 64, a minha irmã casou. E eu tocava, né, nas festas. Aí eu toquei na festa na primeira noite, o dia. E quando foi à noite, eu fui levar um pessoal que eu trabalhava com eles, os gaúchos. Na volta, eu fui mordido de cobra. A cobra me picou. Ainda bem que só uma presa dela pegou a minha perna. Mesmo assim, a minha perna ficou dormente, é dormente até hoje. A minha perna esquerda ela é dormente. Mas Deus me abençoou que eu não morri. Aí depois eu fui, naquele mesmo ano, me deu uma azia muito forte, muito, 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 muito forte mesmo. E como eu estou falando para várias pessoas, me deu uma azia, que aquela azia queimava dia e noite, e eu ouvia uma voz falar na minha cabeça que eu ia morrer. Dia e noite, você vai morrer, 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 você vai morrer. Eu ia deitar, você vai morrer, eu ia trabalhar, você vai morrer, todo canto que eu ia, você vai morrer. E eu não sabia que voz é aquela, era a voz de Satanás, porque ele sabia que eu era um escolhido de Deus. Aí eu fui ficando magro, 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 mas era um plano de Deus. Vim embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, a minha cunhada, que casou com meu irmão mais velho, ela me levou para o médico, ia trabalhando, precisava trabalhar, né, mesmo sem aguentar, e fazendo exames. Naquela época era muito difícil, é, os exames que a gente fazia era muito difícil para poder descobrir o que era. Aí quando eu fui buscar o resultado dos exames, no dia 21 de novembro de 65, no outro dia eu ia fazer 23 anos, dia 22 de novembro. Aí o médico me deu o resultado e falou, deu positivo e é câncer, é maligno, aqui no hiato, né, do estômago, você tem 10 dias de vida. Que se operar, você morre, se não operar, você morre, mesma coisa. Aí eu fiquei. Eu não sabia o que era aquilo, em Minas a gente não sabia, às vezes quantas pessoas morreram de câncer, a gente não sabia, né? E eu sei que eu fui numa igreja Brasil para Cristo, e lá um irmão, Deus revelou para ele que tinha um moço ali que estava desenganado dos médicos, mas se ele cresce, naquela noite Jesus ia me curar. E eu levantei minha mão, estava sentado debaixo de uma escada com muita vergonha. Aí eu fui lá na frente, ajoelhei lá no púlpito, eles oraram por mim e naquela noite eu fui curado do câncer do estômago, graças a Deus. Aí no outro dia, fazia um ano que eu comia uma banana com 2 colheres de aveia, é meu alimento de manhã e à tarde. Sofri muito. Aí no outro dia nós fomos comer uma feijoada e aqueles moços, nós comemos feijoada, eles me ofereceram se eu queria tomar cerveja. Aí eu experimentei, nossa, que coisa ruim da vida, meu Deus do céu. Pois aquele negócio da minha boca não desceu. Eu falei, meu Deus, que coisa ruim. Eu nunca bebi, nunca fumei, graças a Deus. E quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar. Eu trabalho de passador de roupa, eu sou passador de roupa. Inclusive, meu guarda-roupa está aqui, está cheio de roupa, tem umas 80 camisas passadas, social, esporte, eu que passo minha roupa, né? Já aprendi a trabalhar.
Aí eu fui almoçar, naquele dia eu falei para a moça, você capricha aí na minha bandeja, porque faz muito tempo, muitos anos que eu, é mais de ano que eu não como essas comidas que vocês fazem. E ela tinha feito um lagarto recheado, e eu pedi para ela encher a bandeja. Ela encheu a bandeja. Eu comi toda aquela bandejona lá, aí acabei, fui lá para a fábrica, deitei na beira da parede lá da fábrica, dormi. Quando tocou a sirene para começar a trabalhar, eu levantei e graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, eu fiquei curado. Eu já tinha eu já tinha, na realidade, marcado o encontro com Deus, porque eu fiz uma oração em 1960, quando eu tinha 18 anos. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia. Eu sabia que Deus existia, que era o Criador dos céus e da terra, mas era proibido. Os padres proibiam a gente ler a Bíblia, eu passar perto de se tivesse alguma pessoa que era crente. Eles falavam que era o povo do livro da capa preta, eles não deixavam. E eles rezavam a missa em latim e virado as costas para a gente, para o pessoal que estava na igreja. Então a gente não aprendeu nada, não sabia nada, mas eu fiz uma oração em 60, eu tinha 18 anos, e eu fiz uma oração uma noite que eu ia deitar, eu dormia, minha cama era uma caminha, eu fiquei umas furquias, pus umas travas lá, coloquei umas varas em cima e uma esteira ali eu dormia. Mas antes de eu dormir, eu fiz uma oração. Eu nunca tinha orado, que a minha mãe ensinava a gente rezar o Pai Nosso. Aí eu fiz uma oração e pedi para Deus me mostrar a moça que eu ia casar com ela. E naquela noite eu vi, numa visão, sonho, uma visão, um sonho, uma mocinha caminhando em cima da cerca da nossa casa, a cerca que tinha no terreiro, lá fala terreiro, né? Aquela primeira cerca. E aquele filme ficou na minha cabeça, tem até hoje aquele filme na minha cabeça. Aí quando eu vim embora para São Paulo, né? Aí um dia eu estava tocando num baile, né? Eu tocava sanfona, toco violão, toco teclado, e eu que toco na igreja que eu sou pastor, né? Eu sou pastor, presidente da Assembleia de Deus Missionária em Sorocaba, graças a Deus. E eu fui pastor da Assembleia de Deus 45 anos, 30 anos na Madureira e 15 anos no Belém, aqui em Sorocaba. E graças a Deus eu fui numa igreja, eu não sabia, eu fui por causa do meu tio, mas procurar uma igreja, que eu já tinha visto falar que existe igreja dos crentes, eu fui procurar uma igreja, aí meus tios já tinham aceitado Jesus, eu fui com eles na igreja, e lá eu levantei minha mão, confirmando que eu estava aceitando Jesus como meu salvador, e a moça que eu sonhei com ela estava naquela igreja, era sobrinha do pastor, presidente da igreja. Aí eu aceitei Jesus aquele dia, voltei para onde eu morava, fiquei 6 meses, foi quando eu fui curado lá no Brasil para Cristo, fiquei congregando com Manuel de Melo, o missionário Manuel de Melo, em memória, né? É o fundador da Igreja Brasil para Cristo, e 6 meses depois eu voltei lá. Quando eu voltei lá, eu estava sentado numa mureta e vinha subindo uma mocinha da escola dominical. Quando eu olhei para ela assim, eu falei, essa que eu sonhei com ela. Aí perguntei para minha prima, ela falou quem que era a moça. Aí nós conversamos à noite e ali nós selamos o nosso namoro, né? Aquela moça que eu tinha sonhado com ela. Nós casamos no dia 16 de dezembro de 1966. Já vai fazer 56 ou 57 anos agora em dezembro que nós somos casados, graças a Deus. Aí nós começamos a cantar, foi das primeiras duplas que começou a cantar, gravamos vários LP, é a dupla do Manuel e Clarice. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, vocês escrevem lá, do Manuel e Clarice, a natureza e a cruz. Aí escreve, do Manuel e Clarice, o céu é muito melhor. Esses dois LPs, os primeiros que nós gravamos, estão no YouTube, aí onde coloca hinos antigos. Vocês vão encontrar aí,
vai encontrar eu cantando sozinho, cantando com ela, hinos avulsos, né? Graças a Deus. E Deus nos abençoou grandemente. Quando foi em 2012, eu estava pastoreando a igreja da Assembleia de Deus aqui do Ministério Sorocaba, fazia 4 anos já, né? Aí eu fiz fazer aquele exame de rotina, de próstata, né? Aí quando eu fiz uma biópsia, constatou que eu estava com câncer de próstata e maligno. Aí eu fui correr atrás, como aqui em Sorocaba a saúde é precária demais, é péssima a saúde em Sorocaba, é muito ruim. Aí eu tive que ir para Barretos, onde tem o melhor hospital da América do Sul, né? Na cidade de Barretos, interior de São Paulo, é onde tem a cidade do rodeio, né? Aí eu consegui uma guia lá no Hospital de Barretos e lá eu fiquei 3 meses fazendo radioterapia e pregando nas igrejas, evangelizando, ganhei muitas almas para Jesus ali na cidade de Barretos. Graças a Deus foi uma bênção maravilhosa e mais uma vez Jesus me livrou, me tirou do vale da sombra da morte. Então, contando tudo que eu não lembrei, todas as coisas que aconteceu na minha vida, Jesus me livrou 14 vezes, ele me tirou do vale da sombra da morte e não deixou que eu descesse ao túmulo, graças a Deus. E hoje eu desliguei, né, que não dava mais para ficar nas igrejas e que as coisas mudaram todas, né? Aí eu tenho aqui a igreja, a Assembleia de Deus missionária. A Assembleia de Deus, para quem não sabe, ela não é brasileira. Ela foi fundada nos Estados Unidos em 1834. Ela foi fundada nos Estados Unidos, ela ficou na Inglaterra, aliás, na Inglaterra, e depois ela espalhou pelo mundo, né? A história é muito bonita da Assembleia de Deus, que ela começou nos Estados Unidos. Então, a Assembleia de Deus ela não é brasileira, para quem sabe. Aí Deus chamou os suecos que se ajuntaram lá. Foi a primeira igreja que começou a pregar e os crentes ser batizados com o Espírito Santo. Foi a Assembleia de Deus, mas não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Canadá, México, Estados Unidos, Califórnia, e outros estados dos Estados Unidos da América. E, e hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus missionária em Sorocaba, aqui no Jardim Alpes de Sorocaba. É uma congregação pequena, tem um grupo de irmãos que não me larga, não me deixa, e eu não quero estar com muita gente assim, porque já estou idoso, né? E graças a Deus os irmãos que estão aqui comigo são muito fiéis. Ganhei todos os meus irmãos para Jesus, muitas almas, viajei muito. Eu e minha esposa evangelizamos o norte de Minas inteirinho, a metade de Goiás, estado de São Paulo, Paraná. Nós viajamos 30 anos cantando e pregando. Então, Tu, Manuel e Clarice é muito conhecido no Brasil. Essa dupla que ainda está cantando para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero agradecer as pessoas que vão assistir esse meu testemunho e logo eu estarei fazendo mais live, né? Para pregando a palavra de Deus, falando das coisas de Deus que eu gosto muito, e Deus estará abençoando a todos nós. Amém? Que Deus abençoe os queridos irmãos e os amigos que estão nos assistindo no nome de Jesus. Fica com Deus, queridos.